Olá, bom dia. Ainda estamos em período de férias nesse janeiro, mas tem alguns serviços que não podem tirar férias, tem que trabalhar continuamente. E um desses locais que tem um trabalho ininterrupto é a Casa da Mulher Brasileira. Mesmo durante o período de férias, o judiciário continua funcionando normalmente. E a gente já começou 2025 com 2 feminicídios, né? A partir de agora, como serão esses trabalhos? O que a gente vai fazer para esse pacto estadual, para esse plano estadual que está vindo por aí? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E a minha convidada de hoje, claro, é a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena. Bom dia, Susan. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. A gente retoma aí as funções da Casa da Mulher Brasileira, Isso. Já pegando um período que tem um potencial de aumento de casos de violência contra a mulher e feminicídios por conta das festas de fim de ano. Que potencializam essas ações em decorrência do uso de álcool e drogas, né? E também somado ao recesso do judiciário, que se inicia no dia 20 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, né? Encerramos já esse período. Né? E já retomamos as funções originais. Ministério Público, Defensoria e Vara voltam a atuar todos os dias na casa e a gente vai potencializando ações conjuntas com o objetivo de prevenir a violência e de evitar feminicídios. Mesmo nesse período de recesso do judiciário, vamos dizer assim, que vai de 20 de dezembro até 6 de janeiro, as coisas continuam acontecendo. Mesmo nesse período, elas não param. As medidas protetivas, todas essas atitudes que devem ser tomadas com relação à proteção da mulher continuam valendo. Continuam, né? A Delegacia da Mulher continua funcionando todos os dias, 24 horas, o alojamento de passagem, o psicossocial e as medidas protetivas encaminhadas para o plantão do judiciário. Né? Então, todo o funcionamento, todo o acolhimento contínuo, ele se deu da forma devida, né? Garantindo a proteção das mulheres. Entendi. Ano de 2024, a gente teve bastante casos de feminicídio, né? Não vamos dizer que ele foi um ano muito favorável para nós, né? E 2025 ele já começou também com 2 feminicídios. Essas estatísticas, para vocês, elas estão dentro do normal? Elas estão extrapolando? Como é que funciona para vocês esse termômetro de casos, de registros? 2020 e 2022 foram os anos que a gente teve o maior número de feminicídios no estado do Maranhão. Em ambos, 69 casos. E a gente trabalha sempre para que tenhamos a redução. Em 2023 a gente fechou com 50. Né? Recentemente o governo federal criou o Pacto Nacional de Prevenção a Feminicídios. A ideia é que a gente tenha feminicídio zero. E a gente vai alcançar esse feminicídio zero com prevenção e com fortalecimento dos serviços para atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Pois é, mas para a gente chegar nesse feminicídio zero, a gente tem um caminho bem, não diria que longo, mas é complicado. É complicado, por mais que todas as políticas públicas elas tenham implantado, elas estejam em vigor, e a Casa da Mulher Brasileira e toda a rede de proteção esteja nessa luta, a gente ainda tem muitos registros. Como é que a gente constrói a partir de então esse plano estadual, que já estão sendo colhidas essas informações, essas opiniões, essa consulta pública para esse nosso plano estadual a partir de dados como esse? O feminicídio, ele tem um modus operandi próprio, né? Ele funciona da mesma forma. A gente se fala que o feminicídio é uma morte anunciada e de fato é. Onde é que a gente tem visto a potencialização dos casos de feminicídio? Zona rural, cidades em que não se tem políticas públicas efetivas de combate à violência contra a mulher, onde não tem uma secretaria da mulher, onde não tem uma delegacia, onde não tem uma patrulha, né? Onde a gente tem os serviços funcionando mais ativamente é onde a gente consegue potencializar a prevenção do feminicídio. A gente sempre diz, mulher, você saiu de um relacionamento, ele não aceita o fim, peça a medida protetiva de urgência. As mulheres com medida protetiva não estão morrendo. A gente tem uma facilitação para se pedir medida protetiva. A gente pode pedir dentro da nossa casa, online. Isso, é verdade. Né? Então, a gente... E funciona. E é acompanhado pela Patrulha Maria da Penha. Então, os feminicídios acontecem quando? Já tem um histórico
anterior de violência, não houve denúncia nem pedido de medida protetiva, e a culpa não é só da mulher. Outras pessoas da família, vizinhos, que têm conhecimento, podem e devem acionar a polícia. Ah, está acontecendo agora, eu vou ligar para o 190. Tem um histórico já de violência, vou ligar aqui para o 180 e dizer, olha, minha vizinha, de nome fulana de tal, tem várias, já 2 anos, 3 anos que eu sempre ouço casos de violência acontecendo, ela gritando, mas nunca aciona a polícia, né? Então, tudo isso... É uma denúncia anônima? Pode denunciar através do 180 e através do 181 também, né? Que é o Disque Denúncia aqui do Estado do Maranhão. O 180 é o Ligue 180 federal. Para que a gente possa... pedir proteção para aquela mulher. Então, hoje, quando a gente tem atuação, a gente evita o feminicídio. Hoje, os homens têm medo das medidas protetivas. Sabe por quê? Porque as medidas funcionam. Se a gente pegar até 2018, as medidas protetivas não funcionavam. Então, as pessoas diziam assim, isso aí não funciona não, olha aí, eu estou saindo pela mesma porta. E hoje, por funcionar verdadeiramente, o homem vai preso, não pode pagar fiança, desce para o sistema mesmo, sai de tornozeleira eletrônica, e aí ele diz, rapaz, meu amigo foi preso porque descumpriu medida. Então ele aprende o quê? Que não pode descumprir medida porque dá prisão, né? Então o famoso aprende no amor ou na dor. Então, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? É bem assim. Então hoje a gente tem um sistema que funciona e que a gente precisa efetivar e que todas as pessoas devem agir. É só assim que a gente vai mudar essa realidade. Você falou uma coisa interessante aí. Onde mais acontecem os feminicídios são na zona rural e em outros pontos onde a gente não tem essa rede de proteção muito atuante. Não tem uma delegacia da mulher, não tem um juizado, essa coisa toda. Mas mesmo as mulheres que estão nessas áreas, vamos dizer, desprotegidas, elas são alcançadas pelas políticas públicas implantadas na capital. Sim, é mesmo porque as leis são federais, né? E a gente tem um sistema que funciona de forma estadualizada, né? Ela pode fazer um boletim online, ela pode fazer o pedido de medida protetiva de urgência online. A MPU online funciona no estado inteiro, assim como o boletim de ocorrência online também. Então, esses serviços funcionam. A mulher está sofrendo violência lá no interior do estado, ela quer um abrigamento, ela quer um alojamento, ela pode ter acesso aqui conosco. Então, os serviços estão garantidos e estão sendo descentralizados constantemente. Patrulha Maria da Penha continua sendo descentralizada, está com 22, a gente já tem conhecimento que mais 2 serão criadas. Então, a gente vê que a gente está ampliando os serviços, a gente está fazendo com que as mulheres consigam conhecer seus direitos e consigam acessá-los, né? Informação é poder. É poder. Então, não adianta. Não, mas ele não vai fazer isso não, eu conheço ele não tem coragem. Não duvide. Todas as mulheres que eu conheço, vítimas de tentativa de feminicídio, elas dizem, nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. Então, sair do relacionamento, ele te persegue, vive atrás de ti, vive mandando recado, vive ameaçando, peça medida protetiva. Né? Eu estou com medida protetiva, mas ele não respeita. Denuncie, informe para a polícia que ele está descumprindo. Ele vai ser chamado, a depender da forma do descumprimento, ele vai ser preso. Entendi. E se ele descumprir, a culpa é dele, ele que praticou um crime, porque descumprir medida protetiva de urgência é crime. A polícia só vai saber que ele descumpriu se a mulher fizer essa denúncia, né? E essa história de amor da minha vida e pai dos meus filhos não funciona mais, não? Exatamente, né? Mesmo porque os filhos, eles não vão perder o contato com esse pai. Esse pai continua tendo o direito, né? A não ser que os filhos também sofram violência, que aí tem uma modalidade de medida que garante, inclusive, provisoriamente a guarda unilateral dos filhos para a mãe. Pode ser determinada em sede de medida protetiva de urgência. Gente, a medida protetiva, ela resolve muita coisa rapidamente. A gente pensa que é só o afastamento. Não, é só para ele ficar distante. Não é só isso. Garante, mas eu dependo financeiramente dele, ele que sustenta a casa. Ele vai continuar sustentando, que é a chamada prestação de alimentos provisória. Mas tem a questão dos meus filhos. Mas eu não quero que ele fique distante. Ele é um bom pai. Uma terceira pessoa vai ser indicada para pegar o filho com a mulher, levar para o homem, vai fazer esse meio termo. Tem outra questão, afastamento do homem da casa. Quem tem prioridade de ficar na casa, mas a casa é dele, como é que ele vai ficar? Não,
A lei determina que em casos de violência doméstica, a mulher tem o direito de ficar com os filhos na casa, né? Certo. Então, a mulher pode optar. Se ela optar por sair da casa, mas eu não tenho como me manter, não tenho como pagar um aluguel, tem o aluguel Maria da Penha. Para as mulheres que não têm renda ou até 2 salários mínimos, que esteja com medida protetiva de urgência e não tenha para onde ir. Então, aqui no estado do Maranhão, nós temos... Não tem desculpa para a gente não buscar essa proteção, para não acreditar na proteção. Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai só tomar uma água, um cafezinho e volta para conversar, é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre os trabalhos da Casa da Mulher Brasileira, a expansão desses trabalhos, e eu estou conversando aqui com a diretora da casa, a Susan Lucena, e a gente estava falando em todas essas medidas que, se bem observadas e se bem olhada pelas mulheres, ela vai funcionar direitinho e vai evitar que a gente chegue talvez nesse possível feminicídio zero que a gente tanto persegue o tempo todo, né? Um dia nós vamos chegar lá. Com relação ao plano estadual, Susan, como é que ele está sendo construído? Tem uma consulta pública ainda em vigor? Como é que ele vai ser construído e até quando se prevê que ele esteja pronto? Esse pacto nacional fez com que os estados criassem um plano estadual, inclusive hoje tem lei federal determinando a destinação de recursos para as políticas para as mulheres. A gente sabe que é uma política muito desassistida. Se a gente pega, por exemplo, a política do SUAS, que é da assistência social, existe recurso próprio, específico para atuação, os recursos da segurança pública, os recursos do sistema prisional, mas não tem uma destinação específica para combate à violência contra a mulher. Agora já tem determinação, inclusive, que a segurança pública destine recursos para a implementação de políticas de prevenção e de punibilidade também dos casos de violência contra a mulher, né? Então, essa consulta que ficou em vigor até o dia 20 de janeiro, ela vai levantar dados e sugestões para que aqui no estado do Maranhão tem um potencial ainda de prevenção de feminicídios. Lembrando que todos os estados do país possuem o plano estadual de políticas públicas para as mulheres, que agora, por determinação legal, prevê que ele tem uma previsão de 10 anos e que a cada 2 anos seja renovado. E se isso não acontecer, inclusive, pode impactar para que não seja destinado recursos do Ministério da Justiça e do Ministério de Direitos Humanos. Então, para ver como hoje o governo federal tem atuado, determinando que não aceitamos mais a violência contra a mulher. Tanto é que agora, em outubro de 2024, o crime de feminicídio, que era apenas uma qualificadora do crime de homicídio, passou a ser um crime autônomo. O que isso significa? Né? Que não vão chegar no júri e perguntar, e aí, foi feminicídio ou não? Não é o júri que decide. É um corpo técnico que vai decidir. Suzy, por que isso é importante? Se a gente pegar o caso da Bruna Alícia, que foi que o ex-namorado não aceitava que ela tivesse um relacionamento, e ele, um policial, entrou e matou ela juntamente com José William, um crime que é claramente um feminicídio, lá no júri foi entendido não se tratar de feminicídio. Então, o júri não vai ter mais esse poder de decidir e qualificar o crime. Isso, já virá determinado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, né? Na pronúncia já vai ser pronunciado como feminicídio e não vai ter a opção de pessoas leigas determinarem se aquilo ali foi um feminicídio ou não. Então, isso faz com que a gente tenha tenha a punibilidade correta. E mais, é um crime, a maior pena hoje do país é a do crime de feminicídio, que saiu de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos. O que mostra que não se aceita mais feminicídio, mesmo porque, imagina, onde é que feminicídio acontece? No local que deveria ser mais seguro para a gente, que é a nossa casa, praticado pelaquela pessoa que nós amamos, que é o pai dos nossos filhos, que a gente jamais imaginou que poderia fazer isso. Então, é um crime que tem uma facilitação. E é por isso que essa facilitação também deve ser uma causa para demonstrar que
a gente não aceita mais esse tipo de crime. Pois é, porque assim como tem a facilitação do cometimento do crime, também tem a facilitação para as medidas protetivas que esse crime não aconteça. Só vai não acontecer com as medidas preventivas e essas tomadas pela mulher, né? A mulher tem que se conscientizar que ela é um fator importante dentro desse processo. Só para a gente entender, as mulheres com medida protetiva não estão sendo vítimas de feminicídio. Isso. Pronto. Eu tenho medo que ele faça alguma coisa. Se eu for denunciar, aí que ele vai ficar mais valente, aí que ele vem atrás de mim, aí que ele vai me matar. Não é assim que funciona. Quando a mulher denuncia, e eu escuto isso de muitas mulheres, o homem para de perseguir. Ele começa a ver, meu Deus, eu jamais imaginei que ela tivesse coragem. Ela tem coragem. Aí ele fica com medo. Aí ele retrocede. Então, se você está com medo do que ele possa fazer com você, se você está sendo vítima de violência, mas não vão acreditar em mim, mas ele é isso e aquilo. A palavra da mulher hoje tem força, tem poder. Você pode falar sobre os fatos. Eu tenho a testemunha que viu, mas não quer falar. Testemunha não tem querer, ela vai ser arrolada, ela precisa falar a verdade sob pena de crime, de falso testemunho. Então, hoje a gente tem um sistema cada vez mais efetivo para garantir que a gente possa viver em paz. Mesmo porque, eu pedi a medida protetiva, ele cumpriu certinho, não vai ter nenhuma punibilidade, porque a medida protetiva é o que a gente chama de que os olhos não veem e o coração não sente. Tu vai viver a tua vida e tu vai deixar ela viver a dela. Tranquila, só isso. Cada um vive a sua vida. O que terminou foi só a relação. Os filhos continuam tendo pai e mãe e a vida segue de forma diferente do que estava sendo previsto antes. Simples assim. Vamos falar do projeto Donas de Si? O que é exatamente esse projeto, quais as expectativas para 2025? É um projeto contínuo que a gente tem na Casa da Mulher Brasileira. A ideia é que as mulheres possam ser fortalecidas, né? É muito um projeto que visa o autoamor, o autocuidado, o autoconhecimento, a autovalorização. É um grupo reflexivo para as mulheres, para que a gente possa entender o que é a violência, como é que ela acontece, o que é a dependência emocional, né? O que é a dependência dos relacionamentos violentos, o que causa, como que a gente pode evitar, como que a gente pode identificar. Então, são vários profissionais que atuam nessa pauta, que são convidados a cada quinta-feira, às 13h30, para estarem na Casa da Mulher Brasileira. É um grupo pequeno, né? Exclusivo é um grupo de mulheres. Conversa, de reflexão, é isso, um grupo de reflexão. Então, não é pensado assim para quantitativo alto de pessoas. É para que as mulheres se sintam confortáveis de falar, de conhecer outras mulheres com histórias similares, de se acolher. Então é algo assim bem sigiloso, bem tranquilo e que é muito interessante. Outro dia aconteceu um Donas de Si e eu escutava, né, porque a minha sala fica bem pertinho, e eu estava escutando as mulheres se acabando de chorar. Meu Deus. Então foi um dia que foi muito forte mesmo. Muito emotivo. Muito emotivo, muitas mulheres falando, muitas mulheres se reconhecendo. Então, é extremamente necessário para que a gente possa cada vez mais fortalecer, inclusive, a nossa autoestima, que o tempo todo a gente vai questionando a nossa capacidade, porque a sociedade questiona, porque nós não somos tão valorizadas. Então, tudo isso gera vários problemas, inclusive a síndrome da impostora, da gente achar que a gente não pode, que a gente não conhece, que a gente não sabe, da gente questionar a nossa própria capacidade. Isso acontece no gaslight. Então, a psicologia ela é muito importante nesse processo. E o Donas de Si é comandado por 2 psicólogas, que é a Natália e a Tainá, que fazem esse trabalho, né, dedicado para que cada vez mais o Donas de Si seja fortalecido e consiga ajudar mulheres a romperem ciclos de violência. Já dá para sentir os resultados? Por exemplo, quem participa de uma palestra como essa, que se emociona, que se reconhece, que vê, tipo, eu não vou falar defeitos, entre aspas. Depois que eu estou fazendo tudo isso, então eu preciso rever meus pensamentos, meus posicionamentos. Já dá para sentir o empoderamento dessa mulher a partir de experiências como essa?
Dá sim, mesmo porque a gente tem muitos relatos de histórias de superação. Né? Recentemente, 2 mulheres que hoje são lutadoras, elas foram falar como que elas ingressaram na luta, né? Em decorrência de violências que elas sofreram, que elas foram... Uma boa dica. que elas foram superando e que hoje tem contribuído para que outras mulheres não passem pela mesma situação, ajudando essas mulheres a se defenderem. Isso é bom. Então, a Casa da Mulher Brasileira começou com tudo em 2025. A gente pode ter certeza que vai ser um ano produtivo. Produtivo e que a gente vai sempre somar esforços. É um trabalho conjunto com a Secretaria de Estado da Mulher, com a Defensoria Pública, Ministério Público, Vara, Delegacia, Departamento de Feminicídio, Patrulha Maria da Penha, Governo do Estado do Maranhão, Assembleia Legislativa. É uma rede de trabalho contínuo que a gente precisa que cada um faça a sua parte. Pronto, todo mundo fazendo a sua parte, com certeza a gente chega naquele objetivo que a gente falou lá no começo, que é o feminicídio zero. Vamos sempre pensar nisso, feminicídio zero. Pode acontecer 1, pode acontecer 10, mas nós vamos continuar perseguindo esse objetivo. É esse o objetivo da Casa da Mulher Brasileira e de todos esses órgãos que ela citou aí nessa rede de suporte e de cada uma das mulheres, com toda certeza. Porque eu acho que cada vez que uma mulher é agredida, todas as mulheres se sentem agredidas, né? Todas as mulheres se reconhecem naquele sofrimento, mesmo que você não passe por situações como essa. Mas é trabalhando juntas que a gente chega lá, né, Suzy? Exatamente. Somos vítimas em potencial, né? E a gente precisa ampliar os serviços e as políticas públicas para que cada vez menos mulheres passem por situações que a maior parte de nós já passou. Com toda certeza, assino embaixo. Olha, muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje, por compartilhar todas essas dicas, esses conhecimentos, essas informações, porque como você falou, informação é poder. E é essa a nossa obrigação aqui, passar essa informação para você, para que você faça dela um instrumento de defesa, se for o caso, ou de conhecimento mesmo, sabe? E conhecimento é poder. Se você tem o conhecimento, você está com tudo na mão, você escolhe o caminho que você quer seguir. Suzana Lucena, mais uma vez, muito obrigada e bom dia. Bom dia. E para você também, muito bom dia. Você já sabe que todo dia eu estou aqui cheia de informações para vocês. Se a gente pode começar o dia com informação boa, é sempre melhor. Tchau e até a próxima.